Permita-se entrar comigo neste espaço de reflexão. Hoje vamos mergulhar num tema urgente: a vida que você está vivendo e o plano invisível que está trabalhando por trás. Quando falamos de espiritismo, não estamos apenas falando de crenças suaves, mas de revelações, da crise que sacode o mundo, da transição que aproxima, de vidas que se entrelaçam no invisível. E o palestrante Jorge Elahá nos conduz por esse caminho, com firmeza, com serenidade e com aquele raspão de mistério que faz o coração despertar. Imagine por um momento, existe um palco maior que o visível. Existe um palco onde os espíritos atuam, onde as escolhas não ficam apenas no agora, mas reverberam pelo além-túmulo. Você já sentiu essa presença? Essa inquietação, esse chamado interior dizendo que não estamos aqui só para sobreviver, mas para evoluir, para despertar. Neste vídeo vamos juntos navegar por esses abismos sutis e emergir com uma nova visão sobre quem somos e por que estamos aqui. Todos sejam muito bem-vindos ao nosso momento de estudo desta noite. Hoje, nós vamos fazer um mergulho em algumas considerações interessantes que o Espiritismo possui sobre o entendimento do que seja a vida e como a organização do mundo espiritual trabalhou para que esse conceito pudesse ser disseminado dentro da humanidade de tal forma que todos pudéssemos ter acesso a essa informação. A doutrina espírita nos assevera que, na formação da humanidade do planeta Terra, no início da construção da nossa civilização, existia dentro do planeta basicamente dois grupos de espíritos. Um desses grupos de espíritos eram aqueles que estavam vindo no natural processo de evolução que está contido no próprio fenômeno da evolução anímica, o fenômeno através do qual os indivíduos vão se desenvolvendo, vão construindo as diversas percepções da vida, de maneira que, na medida que o tempo vai passando, a humanidade vai tendo um crescimento maior. Então, esses eram os indivíduos que naturalmente vinham no desenvolvimento da sua evolução pelo fenômeno da evolução natural do planeta. Esse era um grupo. Mas havia um segundo grupo de espíritos que também encarnavam na Terra. O segundo grupo de espíritos que encarnava no planeta no começo da nossa civilização eram espíritos que não haviam feito o processo de desenvolvimento anímico dentro do nosso orbe. Não eram espíritos que tivessem se desenvolvido na própria história do planeta Terra. Eram espíritos que haviam sido trazidos para o planeta em função de necessidades de crescimento espiritual. Eram companheiros de uma evolução intelectual bastante desenvolvida, espíritos muito inteligentes, mas que, por diversas razões, haviam tido dificuldade de desenvolver um segundo lado da sua personalidade, fundamental para o crescimento humano, que era o lado moral. Tinham muito conhecimento intelectual, mas havia um processo de atrofia dos sentimentos, do amor, da renúncia, da preocupação com o semelhante. Eram marcados pela brutalidade, pelo egoísmo, pelo orgulho e por uma série de imperfeições morais que impedia que esses espíritos, embora muito inteligentes, habitassem outros lugares do universo. Então, segundo a doutrina espírita, esses dois naipes de espíritos se encontraram na Terra. Aqueles que eram ignorantes, que conheciam muito pouco ou quase nada daquilo que nós chamamos de civilização, e um segundo grupo, extremamente experimentado, já conhecedor de muitas leis de Deus, mas com dificuldades enormes para fazer o seu desenvolvimento na área intelectual. Esses espíritos, então, encarnavam na Terra, os da Terra propriamente dito e os de fora, os estrangeiros, aqueles que nós tínhamos importado. Eles estavam aqui para ajudar o seu próprio progresso, mas para ajudar também o desenvolvimento do nosso orbe, porque o conhecimento que eles possuíam iria impulsionar a nossa humanidade para que ela rapidamente pudesse crescer e alcançar os objetivos que haviam sido traçados no mais alto para os destinos do nosso planeta Terra. Então, esses elementos que eram extremamente desenvolvidos intelectualmente
se espalharam pela face do planeta, em diversos locais, diversos povos, em diversas culturas, desde o surgimento da estrutura da nossa civilização. E para que esses espíritos não se perdessem, para que eles não abandonassem os valores que eles já haviam construído, para que esses elementos todos não tivessem dificuldade de caminhar num planeta novo onde eles haviam chegado, em cada lugar aonde eles vieram, foi oferecido para esses companheiros um conjunto de informações espirituais para que nenhum deles justificasse que não executou o bem, porque não encontrou um instrumento na forma de um código de conduta que o ajudasse a se portar na vida. Ou seja, em todos os lugares da Terra, aonde esses indivíduos encarnavam em grupos maiores ou menores, nós vamos encontrar também a apresentação de conceitos espirituais que informavam para esses indivíduos desde o princípio as verdades que nós deveríamos avançar e tentar conquistar para que nós alcançássemos, enfim, a libertação espiritual. Numa palavra, para todos esses que aqui chegavam, havia informações distintas, mas informando a todos eles o que era de fato a vida. Para que ninguém pensasse que a vida era apenas a matéria. Para que eles não pensassem que o corpo era a única instância do ser humano. Diversas revelações, informações espirituais, revelações, reveladores, livros, filósofos, pensadores, surgiram nos diferentes povos, acendendo a luz da imortalidade, apresentando a todos eles a informação inesquecível de que o homem não é somente matéria e de que ele possui um desdobramento humano muito maior, acendendo em todos nós a compreensão clara de o que seja de fato o dom de existir. E foi assim, dentro desse propósito de trazer a todos que aqui estavam a informação sobre o crescimento espiritual que todos devemos buscar, que nós encontramos vários povos antigos e várias expressões de verdades espirituais no entendimento do que fosse a vida. Desde a primeira obra religiosa mais antiga, que é os Vedas, escrito há 5.800 anos antes da nossa era, esse livro, ele vai trazer para nós informações preciosíssimas sobre a questão da imortalidade da alma, dizendo que a vida não é só matéria, existe a vida espiritual, que quando nós desencarnamos, vamos para o mundo dos espíritos, que os espíritos sobrevivem à matéria, que nós voltamos mais de uma vez, isso estava dentro dos Vedas. 500 anos depois, a 3.200 anos antes do nascimento do Cristo, nós vamos ter uma outra obra que também é muito importante, chamada Bhagavad Gita, que traduzido significa o canto da imortalidade. Ora, se é o canto da imortalidade, Krishna veio para dizer o que é a vida, o que é viver, quais são as dimensões que o homem possui, que ele não é só corpo, ele também é espírito. E todas essas discussões iam fazendo com que aqueles que aqui estavam tivessem a lucidez de compreender que não deveriam se prender somente nos aspectos materiais da existência. Também encontramos verdades interessantíssimas no Antigo Egito, quando se mumificavam os faraós. Por quê? Porque a alma voltaria para habitar o corpo. Porque a vida não acabava na matéria. Existia um mundo espiritual. Essa verdade contaminou toda a civilização egípcia, que se estruturou baseado na ideia de que a vida não é o fim de todas as coisas. Também encontramos as mesmas expressões entre os gregos antigos, que tinham a ideia do Hades, para onde as almas iam ser levadas para serem julgadas, levadas por Caronte, que era o barqueiro, que cobrava uma moeda para colocar a pessoa no barco e levar pelo rio Estige até o local do Hades, onde eles iriam ser sentenciados ali naquele local, se eles iriam voltar para uma nova existência física, ou se eles poderiam ir para os Campos Elíseos, que era o local reservado para as almas redimidas.
Assim, portanto, os gregos também tinham essa compreensão. E não somente ele, mas todos, sem nenhuma exceção, todos os povos antigos tinham dentro dele o conhecimento da existência da alma. Não existe nenhum povo antigo que não tenha uma estrutura religiosa baseada na ideia de que existe a imortalidade da alma. Como que pode, naquela época onde não existia um processo de comunicação entre os espíritos, entre os homens, e nós conseguirmos fazer essa compreensão do que seja o existir com o conceito da alma em locais totalmente desconhecidos uns dos outros? Como que essa verdade conseguiu permear todas as civilizações da Terra? É porque isso foi um trabalho diligente do nosso governador planetário, a quem chamamos de Jesus, o espírito responsável pelos destinos do planeta, para oferecer a todos nós a compreensão de que a vida continua para além das fronteiras da morte. Assim, portanto, desde a época mais remota, nós vamos encontrar essas expressões da imortalidade presentes nos diversos povos e, evidentemente, entre o povo hebreu, aquele que deteve a informação do Deus único. Esse dado também não era desconhecido, e a informação de que a alma sobrevive à morte do corpo, ela pode ser encontrada em diversos momentos, desde Moisés com a proibição da evocação dos mortos, não se evoca aquilo que não existe. E depois, várias outras passagens contidas mesmo no chamado Velho Testamento, aonde se dá a demonstração do fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, da sobrevivência da alma, como no fenômeno da pitonisa de Endor, que é a mulher que Saul consulta, contido no capítulo 28 do livro de Reis, onde ele vai procurar Samuel para tentar, através de uma comunicação mediúnica, saber o resultado de uma batalha que aconteceria no dia seguinte. E aí, além disso, muitos e muitos outros pontos dentro do Antigo Testamento são marcados pela percepção da existência da alma e que, portanto, movia os hebreus a se preocuparem não somente com as questões materiais, mas também com as questões espirituais. E foi assim, dentro dessa dinâmica, no desenvolvimento de todos esses valores, que essas verdades se espalharam sobre a Terra e, absorvendo esses conceitos, muitos dos espíritos que para cá vieram para aproveitarem essa oportunidade e se desenvolverem espiritualmente, a ponto de merecerem o retorno para o mundo do mundo de onde haviam vindo, onde ficaram seus amores, que essas entidades conseguiram trabalhar seu íntimo e retornaram para os seus mundos de origem. Mas nem todos voltaram. Uma boa leva daqueles que haviam vindo para colaborar com o planeta e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para crescerem espiritualmente, permaneciam na Terra ainda sem conseguir fazer o seu processo de saída. A sua compreensão sobre o que fosse a vida, o existir, estava muito atrofiada, em que pese todos os esforços que o governador fazia para que esses espíritos despertassem. E como muitos deles ficassem na retaguarda, o próprio governador do planeta decidiu reencarnar para acordar as almas indiferentes, para despertar esses espíritos que ainda dormiam na condição de desconhecerem a realidade da vida imortal. E assim, num dado momento da nossa história, o próprio Cristo planetário, chamado Jesus, encarna na Terra, trazendo a mais perfeita lição de amor que a humanidade já recebeu. Através dos conceitos que Jesus deixava, ficava ainda mais claro para nós que, além da vida corporal, existe uma vida espiritual. Depois da mensagem do Cristo, esse conhecimento se espalhou sobre a Terra, porque a mensagem de Jesus era muito calçada na ideia de uma imortalidade, de uma vida amanhã, depois da morte, que existia um existir após o fenômeno daquilo que nós chamamos de morte. E todo um conjunto de conceitos e de verdades foram muito mais aprofundadas a partir de Jesus, que trouxe verdades mais nítidas sobre a questão do que acontece conosco após a morte.
Os judeus não tinham um conceito muito claro do mundo espiritual. E Jesus aparece e dá mais clareza a esse conceito e traz novas luzes a esse entendimento para que nós entrássemos a partir dali numa nova etapa do entendimento do que fosse a vida. É Jesus que vem asseverar para nós que a morte não existe, quando ele mesmo, vencendo a sua crucificação na sexta-feira, reaparece no domingo pela manhã, se apresentando a Maria de Magdala para que ela levasse a notícia para os demais dos seus discípulos, informando-lhes que o Senhor estava vivo, que ele havia vencido a morte, que a morte não existia e que, portanto, os conceitos que ele apresentava sobre o fato de que nós deveríamos nos preparar para as transformações que o mundo exigia no nosso eu, para que nós ingressássemos no local mais feliz após a morte, elas eram todas verdadeiras. A ressurreição era a chave de todas essas coisas. A ideia de salvação foi muito presente na mensagem de Jesus, falando que a vivência de um código de conduta apresentado por ele dava aos espíritos a condição de felicidade no mundo dos espíritos. Foi Jesus que aprofundou a ideia de um local bom após a morte e um local ruim após a morte, que as almas dos bons vão para um local bom e as almas daqueles ainda maus permanecem por um determinado tempo nos locais de sofrimento. É Jesus que vem distender esses conceitos e apresentar essas ideias que os fariseus já tinham. Os fariseus, que eram uma casta de sacerdotes daquela época, eles tinham como conceito a ideia da imortalidade. Eles sabiam que a vida ela vai para além do túmulo, mas Jesus deu muito mais informações de como isso acontecia. E foi assim, dentro dessa ideia nova que ele apresentava, que os homens começaram a difundir esses conceitos e o cristianismo se espalhou pela Europa como um todo, levando a uma quantidade significativa de pessoas no planeta. A ideia do amor, a ideia do perdão apresentadas por Jesus, a ideia da imortalidade e da busca de uma vida de pureza para que nós pudéssemos alcançar essa plenitude. Nós, a partir daí, fomos tentando nos organizar para multiplicar esse conhecimento que Jesus havia deixado. E foi quando nós passamos por uma nova fase dentro da nossa história, em que nós decidimos institucionalizar o pensamento de Jesus. Nós começamos a pegar o pensamento do Cristo e colocá-los dentro de templos. E a nossa imperfeição não foi suficiente para equilibrar as energias que aquela mensagem extraordinária trazia. O impacto da mensagem de Jesus sobre a Terra foi muito forte. A mensagem de amor que ele trazia despertou uma quantidade enorme de espíritos indiferentes e permitiu com que se desalgemasse uma quantidade muito grande de espíritos ainda endurecidos e uma grande leva de entidades que não havíamos conseguido sair com as revelações anteriores, nem com os Vedas, nem com o Bhagavad Gita, nem com a Sansara do Buda, nem com nenhum dos conhecimentos de Hermes Trismegisto, nem com as verdades de Sócrates, nem com os pensamentos das diversas outras culturas imortalistas. Não conseguiram se libertar, encontraram em Jesus uma condição extraordinária de libertação, quando eles puderam, a partir dessa conexão com a mensagem do Cristo, descobrir um propósito maior para as suas existências. A partir daí, então, muitos partiram. E o cristianismo foi herdado por um grupo de espíritos não tão nobres, muito difíceis, amargos até, espíritos que eram bastante problemáticos e que eles, por essa razão, estavam envolvidos com muitos dramas que eles traziam de outras existências. E por esse motivo permaneceram na Terra durante muito tempo, ainda tentando melhorar a sua condição espiritual. Então, uma segunda leva foi embora e espíritos mais endurecidos permaneceram no planeta. Esses mais endurecidos é que tiveram que lidar com o cristianismo. Foram essas almas que já eram o resultado de uma segunda, terceira chamada, porque quando os que vieram para a Terra foram embora pelos diversos reveladores,
Os melhorzinhos foram. Ficaram os endurecidos. Jesus despertou essas almas e os levou. Só os mais endurecidos é que ficaram por aqui. E foram esses mais endurecidos que iriam receber a mensagem espírita a mensagem cristã nas suas mãos. E o que fizeram eles? Cometeram uma série de excessos a partir do momento em que tiveram que comandar os destinos daquele pensamento extraordinário de amor que Jesus havia deixado. Foi assim, pela natureza endurecida dos espíritos que herdaram o cristianismo e do qual nós fazemos parte, nós integramos esse grupo de espíritos endurecidos. Por isso que a gente fala sem estar criticando os outros, porque estamos falando da nossa própria história, estamos falando de nós mesmos e não de outros. As nossas palavras não têm o interesse de atingir nenhuma doutrina ou nenhum outro que não sejamos nós próprios, mas fomos nós, no momento anterior a esse que estamos vivendo, que, tomando para nós próprios o comando do cristianismo, desvirtuamos essa mensagem original. Não tínhamos suficiente grandeza para lidar com a sublimidade dos conceitos, e os nossos excessos de toda a ordem começaram a acontecer quando isso se deu. Nós cometemos 4 grandes equívocos. O primeiro foi os excessos de todas as maneiras com relação aos nossos vícios morais, que passaram a ser muito mais tolerados a partir da nossa dificuldade de lidar com a pureza do cristianismo. O segundo grande erro que nós cometemos foram as relações com o poder. Aproximamos o conhecimento religioso do poder da época e corrompemos a mensagem original cristã. E, por consequência disso, cometemos os 2 outros erros graves. Iniciamos guerras em nome de Jesus. Matamos pessoas no interesse de defender as suas verdades. Em nome do Cristo, assassinamos outras pessoas. E cometemos uma série de barbaridades. E como se não bastassem as cruzadas, nós também iniciamos a partir do século XII um fenômeno doloroso na humanidade, a chamada Inquisição, na qual nós, na tentativa de defendermos a mensagem de Jesus, passávamos a perseguir todos os que não pensavam como nós. Um fenômeno muito interessante, porque o cristianismo nasceu perseguido, e depois que se tornou religião dominante, ele mesmo passou a perseguir. Os estudiosos têm dificuldade de entender como pode uma doutrina que foi tanto tempo perseguida, ao assumir o comando, ter as características dos seus perseguidores e perseguir os outros. O Espiritismo tem a chave para essa pergunta, explicando que os perseguidores do cristianismo na época do Império Romano, como eles odiavam o cristianismo, eles renasceram dentro do cristianismo. E por isso trouxeram toda a canga, todo o conjunto de equívocos para dentro da mensagem cristã, desvirtuando a mensagem original. É uma característica muito comum da lei de causa e efeito. Aquilo que nós odiamos, nós atraímos e acabamos renascendo dentro dos grupos sociais que nós rejeitamos. Se você rejeita um grupo social, você está se candidatando para provavelmente renascer no meio daqueles que você odeia, para reduzir o ódio e melhorar as suas relações com aqueles que você tem dificuldade. E foi assim que esses antigos romanos renasceram no seio do cristianismo e acabaram desvirtuando e trazendo para o cristianismo uma mensagem diferente daquela que era a mensagem original. Nós cobrimos a mensagem do Cristo com uma nova mensagem. E por conta disso, as pessoas que viviam naquela época passaram a ter um comportamento bastante estranho, porque aquela pureza, aquela busca de espiritualidade que caracterizava o cristianismo dos primeiros tempos, ela foi desaparecendo. Nós fomos perdendo o dom de representar de maneira mais exata o pensamento daquilo que Jesus queria. 1000 anos depois da sua partida da Terra, nós encontraríamos uma mensagem profundamente diferente da mensagem que Jesus havia deixado. Nós estávamos cercados pela hipocrisia
em que as pessoas faziam algo para fora, mas o seu interior estava completamente vazio. Havíamos, na verdade, abandonado a percepção do que fosse o existir, do que fosse a vida. Esquecemos da imortalidade, esquecemos da busca da espiritualidade e mergulhamos na busca dos valores da terra, dos tesouros do mundo material, na locupletação de todas as nossas vaidades e dos nossos anseios mais mesquinhos, numa total afronta ao pensamento original cristão. Fomos tomados por uma série de expressões de fanatismo, uma série de expressões relacionadas aos nossos impulsos de não aceitarmos que os outros pudessem pensar diferente de nós. A intolerância tomou conta dos nossos corações. Esquecemos de nos espiritualizar e, mergulhados na ignorância de todas as formas, corrompemos os nossos corações e tornamos as nossas vidas profundamente infelizes. Infelizmente, isso que estamos falando não foi um período curto. Os historiadores dizem que esse período doloroso durou 1260 anos. Foi mais de um milênio em que nós vivemos esse tipo de pensamento. Foi mais de um milênio que nós enfrentamos dentro do nosso orbe a ideia de que assim é que nós deveríamos viver. E não era uma pessoa só, estava tomado pela sociedade. Quando a Inquisição queimava pessoas nas praças, nós íamos assistir aquele espetáculo e nós gostávamos de ver aquilo. Porque nós, no fundo, concordávamos com aquele modelo religioso que nós havíamos criado e que absolutamente nada tinha a ver com a proposta original de Jesus. Era uma sensação como se tudo tivesse se perdido. Mas o Cristo planetário, interessado em resgatar essas almas endurecidas que haviam ficado, promove uma revolução no planeta, trazendo um conjunto de almas que vem despertar todo o nosso ser para o conhecimento que havia sido esquecido. Iremos viver, no final do século XIV, século XV, um movimento muito interessante, o chamado Renascimento, que eclodiu uma série de saberes novos para a humanidade, que levou ao surgimento depois dele, ao movimento dos enciclopedistas, que começavam a estudar, a discutir os saberes e a resgatar aquilo que nós havíamos ocultado, porque havíamos abandonado o conhecimento, porque a religião havia dominado todos os espaços. Os enciclopedistas iriam trazer o sentimento aflorado do conhecimento para que nós dessemos origem aos chamados iluministas, que iriam fomentar as revoluções, a revolução cultural que iria acontecer no século XVIII, levando às revoluções políticas que o mundo viveu, representado tipicamente pela Revolução Francesa, pela independência dos Estados Unidos, pela Inconfidência Mineira, pela libertação das colônias americanas do Sul, da América do Sul, todas ocorridas na mesma faixa de tempo, porque estava dentro do plano divino. E foi assim que nós ingressamos no século XIX, que foi um século marcado pela tentativa de resgatar o conhecimento que havia se perdido. A humanidade havia recebido uma informação sobre o que era a vida, sobre o que era o existir em diversas partes. E foi exatamente usando a mensagem mais pura que nós tínhamos que nós corrompemos o sentido do que é a vida. Nós conseguimos corromper o sentido do que seja o existir usando a mensagem mais nobre que a humanidade já recebeu. Foi corrompendo o cristianismo que nós reinventamos o conceito do que fosse a vida. E exatamente aí vem o século XIX, que é um século que, infelizmente, inaugura na Terra o período sombrio do nosso planeta. Fala-se muito da Idade Média como um período sombrio da história da humanidade, por conta do fanatismo, da ignorância, da dureza do coração dos homens. Mas o século XIX, levantando a bandeira do materialismo, negando a existência do espírito e apresentando para a humanidade a solução de que a morte é o fim de todas as coisas, e fazendo com que pela primeira vez em toda a história da humanidade, o homem acreditasse que é só corpo
é uma vitória infeliz das sombras sobre o nosso planeta. Imaginar que o edifício construído pelo Cristo durante tantos milênios, para que nós compreendêssemos a existência da imortalidade, e isso nos despertasse para os valores do Espírito, perceber que todo esse investimento no século XIX, ele foi atrofiado, ele foi esmagado pelas ideologias materialistas que negavam a existência do Espírito e que faziam o escárnio de todas as verdades religiosas, demonstra para nós o fracasso dos nossos corações diante de todos os valores que significam a questão do existir na sua forma mais exata. Exatamente por isso, por ser o período mais doloroso do entendimento do que fosse a vida, é que exatamente no século XIX, bem no meio do século, surge a doutrina espírita, que vem fazer o resgate extraordinário do que seja o existir. Vem apresentar para nós de forma inconteste o que é viver, mas diferente das doutrinas anteriores. As doutrinas anteriores apresentavam as suas informações prontas. Os seus reveladores traziam suas mensagens prontas. Krishna entregou o Bhagavad Gita pronto. Sócrates entregou sua mensagem pronta. Todos os reveladores entregaram suas mensagens prontas. Elas não foram construídas a partir da lógica e do raciocínio. Elas foram trazidas pelos seus reveladores como se elas fossem doutrinas herdadas, trazidas de outros lugares do universo, já plenamente prontas e entregues para o homem. Essa mensagem imortalista, apresentada para os judeus, recebeu o nome de Kabbalah, porque Kabbalat, em hebraico, significa receber. É como se fosse assim, toma esse conhecimento, recebe isso, foi entregue pronto. A informação de que existe vida após a morte, reencarnação, mediunidade, imortalidade e todas as verdades que compõem o pensamento básico das diversas doutrinas imortalistas, reencarnacionistas, também estão na Cabala, também estão no cerne do pensamento judaico. E o nome é Kabbalat. Recebe, pega isso que está pronto e usa para você. Quando alguém dá alguma coisa para outra pessoa, a gente diz, Kabbalat, tome, receba, pegue isso para você. Foi-nos dado tudo isso. E o Espiritismo, diferentemente dessas doutrinas, ele não foi entregue pronto, ele foi construído dentro do planeta. É a primeira doutrina que estrutura o pensamento do que seja a imortalidade a partir da investigação, do estudo, porque as outras doutrinas não têm o forro científico que lhes desse condição de acreditar no que falam. O Espiritismo surgiu da experimentação científica porque o século XIX era um século marcado pelo positivismo, pela experimentação prática das coisas, a fim de que eu pudesse acreditar que algo poderia existir. E foi usando as ferramentas do materialismo que Allan Kardec conseguiu estruturar esse pensamento e apresentar ao mundo, juntando as diversas peças obtidas em diversas reuniões mediúnicas de diversos países do mundo, um corpo uníssono de doutrina que resgatava o conhecimento original que estava sendo apresentado desde o princípio da nossa civilização. Allan Kardec não partiu de nenhuma ideia preconcebida, nenhum pensamento pré-conhecido. Ele começou do zero, juntando as peças e tentando fazer um todo coerente. E foi mexendo essas peças que ele estruturou uma doutrina que percebe e demonstra a existência de um Criador extraordinariamente soberano, justo e bom, soberanamente justo e bom, que cuida de todos nós com extrema solicitude. Demonstrou a imortalidade da alma, não como conceito filosófico, mas pela possibilidade da comunicabilidade dos espíritos, não somente através dos fenômenos inteligentes, mas pelos fenômenos físicos, da materialização,
os fenômenos da transfiguração e de diversas outras formas de expressão de fenômenos de efeitos muito mais contundentes que demonstravam de forma cabal a existência da vida após a morte. Trouxe para nós as verdades da reencarnação, da existência de diversas existências corporais, explicando a razão do sofrimento, abriu para nós as leis que compõem o conjunto de causa e efeito, dando a razão do nosso sofrimento, mostrando como age o fenômeno da justiça divina, mostrou o fenômeno da evolução dos seres e o caminhar infinito que nós temos na direção do progresso, apontando para nós que todos os espíritos têm um encontro marcado com a felicidade e que de nenhum de nós vai se perder no caminho. Uns poderão levar mais tempo, mas todos nós alcançaremos, a partir das nossas experiências pessoais, os instrumentos para alcançarmos a perfeição. Veio apresentar, através das experimentações científicas, o fenômeno da mediunidade, onde os espíritos possuem a capacidade de comunicabilidade com os homens, coisas extraordinárias que abalaram as estruturas da sociedade da época, porque, utilizando exatamente as ferramentas do negativo, apresentou-se o conhecimento original. Quando Allan Kardec, analisando esses fenômenos, descobriu uma coisa fenomenal, que são as consequências morais do conhecimento que ele havia recebido, ele abriu um leque que ninguém havia pensado antes. Porque muitos pesquisadores investigavam o fenômeno pelo fenômeno, mas ele, por ser um pedagogo, analisando o fenômeno, disse, esse fenômeno tem consequências morais. E ele resgatou de dentro daqueles fenômenos um conjunto de verdades extraordinárias. Ora, se é verdade que Deus existe, se temos uma alma que reencarna, sujeita a uma lei de causa e efeito, e que nós precisamos fazer algo para ser felizes no lado de lá, a pergunta é, como devem viver os homens para que sejam felizes do lado de lá e para que alcancem uma felicidade duradoura? A interrogação sobre como devem viver os homens deu origem ao capítulo extraordinário que fez a composição da parte mais bela de O Livro dos Espíritos, as chamadas leis morais, que vão revelar para nós como os homens devem viver. E no resgate de todas essas coisas, Allan Kardec, através da obra espírita, resgatou para a humanidade o sentido da vida. O Espiritismo foi ao encontro do conhecimento primeiro que a humanidade recebeu. O que é a vida? O que é viver? Respondido tantas vezes por tantas doutrinas, o Espiritismo vai novamente resgata e, através de experimentações incontestes, volta a apresentar para nós a informação de que existe vida sim, que nós somos almas imortais e que a nós está marcado um destino extremamente venturoso. A partir desse momento em que a doutrina espírita nos revela todo esse conjunto de verdades, as suas consequências morais, ao entender o que seja de fato a vida, desperta o ser humano para o ideal superior, acorda o indivíduo para a sua transformação moral, aponta para cada um de nós a necessidade de vencermos as nossas más tendências e abraçarmos resolutamente um propósito de crescimento interior a partir do abandono das nossas imperfeições morais e a busca da transformação do nosso eu dentro das nossas vidas. É assim, a partir do momento que nós estamos em contato com a doutrina espírita, que desperta em nós o objetivo do nosso momento de encarnação. Por que renascemos? O que objetivou Deus em nos oferecer a vida na Terra? E mostrando que o encontro nosso nas nossas famílias, o relacionamento com os nossos familiares, nada mais é do que a oportunidade sagrada do reencontro com os nossos amores do passado e o reencontro também com as almas que nós ainda não conseguimos amar. O Cristo, portanto, trabalha incessantemente para o resgate das nossas almas, oferecendo inúmeras formas diferentes para que nós despertemos para o grande objetivo da vida. E o momento atual que nós vivemos no nosso planeta não é diferente disso. Talvez
Talvez nós tenhamos reencarnado para dar o testemunho nesse momento na Terra. Porque a compreensão da imortalidade, a compreensão do progresso dos homens e dos mundos, e a certeza de que a Terra há de se transformar num mundo melhor, a partir da melhor qualidade dos espíritos que aqui encarnam, as mudanças significativas de entendimento sobre a espiritualidade, que decorrem de uma visão mais ampla do que seja viver, fazem com que aqueles que compreendem a doutrina espírita sejam convocados nesses dias que vivemos para que nós nos perfilemos no grande propósito de colaborar na transformação que o planeta está passando. Somos nós, os arautos da vida. Nós detemos o conhecimento da verdade imortal do existir. Nós, os espíritas, não devemos nos abater com o fenômeno do negativismo que toma conta da nossa sociedade. Se somos conhecedores da imortalidade, se sabemos que Jesus está no leme de todas as coisas, se sabemos que a morte não existe, e sabemos que Deus nos tutela e que nos oferece invariavelmente o melhor, por que nos abatermos? Por que nos deixarmos vencer pelo pessimismo, pelo medo, pelo temor do amanhã? Desfraudemos a bandeira da imortalidade dentro das nossas almas e colaboremos na construção do mundo novo. O Cristo espera a nossa contribuição na transformação do planeta. E nós estamos convocados para colaborarmos de maneira resoluta nessa transformação que o mundo tem para operar. Mas não é necessário que nós façamos exércitos, não é necessário que nós nos juntemos aos milhares e aos milhões para que façamos a revolução no mundo. Não é necessário. A revolução que precisamos fazer é a revolução do nosso mundo interior, assumindo o papel que nos é próprio de transformarmos o nosso eu, de vencermos as nossas imperfeições de verdade, mas de verdade mesmo, procurando vencer a nossa intimidade negativa e colaborando na harmonia do nosso lar, na convivência com aqueles que dividem a existência conosco, harmonizando e contribuindo para que nós sejamos mais felizes. E aí sim, numa terceira etapa, darmos o nosso contributo no mundo quando nós estivermos nos espaços que estivermos, no nosso mundo profissional, nos nossos espaços de convivência, levarmos a mensagem imorredoura da doutrina espírita para a construção de um mundo amanhã extraordinário. E assim, cumprindo todos esses papéis que nós somos chamados a cumprir, nós certamente estaremos dando uma colaboração extraordinária para o mundo, porque estaremos assim auxiliando na edificação de um espaço aonde a verdade do amor e da imortalidade há de contaminar a Terra como um todo. O Brasil poderá ser, assim, um espaço de disseminação da paz, de disseminação do consolo e do conforto àqueles que mais padecem pela multiplicidade daqueles que, esposando a ideia da imortalidade, haverão de divulgar a certeza do amanhã, a fé verdadeira e o desejo resoluto de construirmos um mundo melhor. Se fizermos isso, estaremos construindo para o grande objetivo desta casa que nos acolhe, desta casa, porque estaremos ajudando a construir aqui, no nosso país, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Chegamos juntos até este ponto, e quero que você perceba, não se trata somente de um aprendizado, mas de um convite à transformação. A vida, essa que você leva, que você sente, que você observa, é parte de um movimento maior, invisível, onde o espírito reencontra o espírito, onde as leis divinas atuam, ainda que silenciosas. E Jorge Lahá nos lembrou que não podemos mais ignorar esse mundo interior, essa dimensão espiritual que influencia o que vemos, o que vivemos e o que tememos. Meu convite a você é: não volte à rotina da mesma forma. Leve esta mensagem para o seu dia a dia. Olhe para suas escolhas, para seus vínculos, para suas dores. Reconheça que existe um poder maior trabalhando e que você também pode ser agente dessa luz. Comece hoje a despertar.
Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja precisando de luz e entendimento nesse momento da vida. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. Inscreva-se e siga conosco nessa jornada até que a verdade oculta se torne visível.